Boa noite a você que vai se vacinar mais cedo do que pensava. Começa agora o seu saldo deste dia 14 de junho de 2021, em que o tal do trade da vacina ganhou fortalecimento e um fortalecimento bem concreto. Governadores e prefeitos estão na corrida para ver quem vacina primeiro os seus governados. E o mercado, nessa segunda-feira aqui no Brasil, operou sob a notícia de que o coração da economia brasileira, o estado de São Paulo, antecipou, aconteceu no domingo, em 30 dias, a vacinação. Com isso, o Ibovespa fechou com uma alta de 0,6%, de volta à faixa dos 130 mil pontos, e o dólar teve uma queda de mais de 1%, 1,13%, foi aos R$ 5,07. Gente, seguinte, né? Não tem muito mistério aí. Vacinação sendo antecipada, a reabertura sustentada da economia, do comércio, a virada de página nas restrições de mobilidade são antecipadas. Também é antecipado também um fluxo de caixa voltando a entrar para diversas empresas, voltando a ganhar força para diversas empresas. Não tem mistério. Com isso, as ações dessas companhias, desses setores, embicaram para cima. É o caso do setor de educação, setor de varejo, setor de turismo, setor de shoppings, que é um caso à parte ali no varejo, são os setores que foram mais afetados pela pandemia, né? Pessoal não indo, no caso das universidades, para as universidades, às vezes deixando de se matricular à espera da volta à normalidade. Varejo de rua foi penalizado e o turismo e os shoppings, especialmente esses dois setores, foram bastante afetados. A expectativa é que um desejo de consumo bastante reprimido seja descomprimido e, com isso, o preço das ações avance juntamente às receitas desses setores. Mas aí você está se perguntando, mas o Ibovespa então teve uma alta só de 0,6% com essa empolgação toda. O Dória acelerou a vacinação, deu uma injeção de ânimo. Que injeção de ânimo fraquinha, né? Só 0,6%. Acontece duas coisas. Primeiro, teve uma rotação de investidores realizando parte dos lucros com ações bem mais pesadas do Ibovespa, caindo para que esse dinheiro fosse realocado para essas companhias que são os tais motores do trade da vacina. Ficou ali mais claro isso, especialmente no setor que mais tem se beneficiado nesse ano, e não por força brasileira, mas por força estrangeira, com a retomada das grandes economias. Ações ligadas aos preços do minério deram uma apanhada. A Vale é a ação com maior participação na carteira teórica do Ibovespa, patinou, a lanterninha ficou com a Gerdau, vendedora de aço, também ligada aos preços do minério, ambas entre aquelas que mais têm oferecido ganhos neste 2021 aos investidores, as duas com valorização no ano na casa dos 30%, acima disso. Com isso, o Ibovespa foi em partes puxado para baixo, em partes ainda maiores puxado para cima, apontando então com essa alta de 0,6%. Outra razão, falei que eram duas, é que tem uma cautela no ar, né? Falei aqui a cada saldo do dia da última semana e continua. Essa semana vai vir a hora H e o dia D, para usar aqui palavras do antigo ministro da Saúde. Dia D e hora H para decisão de juros nesta quarta-feira, investidores mantendo alguma cautela. O volume hoje de negociações do Ibovespa ficou ali na casa dos 20 bilhões de reais, é uma dinheirama, mas bem abaixo dos 25 bilhões médios girados por dia com as ações do índice em 2021. Essa decisão de juros que, no fim das contas, vai ser bem mais emocionante do que parecia ser umas 3, 4 semanas atrás. Nessa segunda-feira,
foi demonstrada pelo mercado na pesquisa Focus que a expectativa, o controle da expectativa está sendo paulatinamente perdido pelo Banco Central. Isso já ficava claro na segunda-feira passada, com a pesquisa Focus sinalizando para uma expectativa média do mercado de 5,44% de inflação em 12 meses ao fim de dezembro, que é acima dos 5,25% esperado. Nessa segunda-feira, foi aferido um salto grande ali para os 5,82% de expectativa média de inflação ao longo desse ano, o que mostra que o Banco Central vai ter que mudar alguma coisa. Isso aí se soma a declarações na semana passada do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que muita coisa aconteceu nessas últimas semanas e vão ter de ser levadas em conta na decisão do Banco Central. O consenso no mercado segue apontando para a decisão de subir os juros em 0,75, como foi avisado na última reunião. Porém, contudo, todavia, o plano de voo ao longo do ano também está ganhando consenso. Essa tese, o plano de voo vai ser alterado. O Banco Central, que vinha falando em fazer ajuste parcial na Selic, não total. O que isso significa, Gustavo? Significa o seguinte, significa que a Selic pararia de subir ao longo do ano antes dos 6,5%, que é o patamar considerado neutro dos juros, um patamar em que os juros nem estimulam nem desestimulam a economia. Ao ficar parada antes desse patamar, a Selic continuaria ainda dando, ainda que menor, um grau de estímulo. A expectativa agora é que não tenha grau de estímulo nenhum, em que paulatinamente, a partir dessa quarta-feira até outubro, a Selic vá subindo em 0,75, em 0,75, até chegar aos tais 6,5% ao ano dos juros neutros, não passando a desestimular a economia, mas também não estimulando mais, porque não seria necessário. A economia brasileira está crescendo numa velocidade maior do que aquela que vinha sendo considerada pelo Banco Central e deve continuar sendo assim, talvez até mais, com uma notícia boa como essa da antecipação da vacinação aqui no Brasil, o que pressiona, claro, a inflação no curto prazo para um choque de demanda ainda maior. Não só de bons problemas vive o Banco Central, tem uma crise hídrica aí também, deixando mais cara a conta de luz, mas não só com a conta de luz mais cara, todo o setor produtivo é afetado com encarecimento de custos, repassando esses preços aos seus serviços e produtos afetados. Tem uma onda inflacionária via crise hídrica se espalhando pelos preços todos da economia brasileira. O Banco Central precisa agir. É difícil agir nesse ponto porque juros não vai fazer deixar de consumir energia. Mas o Banco Central precisa pelo menos dar um recado de que está de olho e reconduzir as tais expectativas para dentro da meta. Esse é o desafio. Se Bolsa e dólar não acusou o tamanho do problema, o curtíssimo prazo da curva de juros sim apontou para cima. Tem gente já passando a apostar no mercado, não é consenso, mas que a Selic pode subir até em 1 ponto. Será na quarta-feira. Eu te conto aqui no Saldo do Dia. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui convidando você a dar um pulo no Valor Invest lá no canal, no YouTube, no nosso site está disponível também, para acompanhar o papo que eu tive pela manhã justamente sobre essa pressão da inflação maior e pressão maior também para que os juros acompanhem essa inflação mais alta. Um papo que eu tive com a Mari Emanulides, ela é sócia fundadora e gestora nossa, me fugiu o nome, da Thales, gestora de patrimônio. Também conversei com o Daniel Wicks, que é economista-chefe da GAD. A gente bateu um papo e eles estão preocupados, mas no final das contas a mensagem foi otimista. Acompanhe lá. Grande abraço a você, boa semana, se cuide, confie na ciência e use máscara. Aquele abraço, até a próxima e boa vacina adiantada. Tchau, tchau.